O acúmulo de conteúdos na reta final para o vestibular tem preocupado alunos do ensino médio. Muitos jovens fazem escolhas equivocadas quanto à profissão. O resultado observado são os altos índices de desistências em cursos superiores, implicando em grandes custos financeiros, emocionais e de tempo para pais e alunos. A importância da escolha profissional certa, correta, descobrir o talento, essa é a proposta do projeto Quixote Vocacional. Para falar sobre esse assunto, um dos idealizadores do programa, o historiador com larga experiência em pedagogia, Carlos Castanha. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer estar aqui com você, Silvia. Carlos, existe realmente uma vocação para cada pessoa? Olha, Silvia, essa é uma questão que vem levando em conta muitos anos de estudos, né, de vários historiadores, vários pensadores ao longo dos tempos. A gente costuma hoje dizer que existe uma diferença muito clara entre a ideia de orientação vocacional e orientação profissional. A vocação, ela existe sim, pelo menos essa é a linha que a gente acaba seguindo lá na Quixote. Essa palavra vocação vem lá do latim, né, o vocare, é um chamado, né? Então alguém recebe um chamado para algo, para realizar algo na sua existência. E aí as várias linhas de pesquisa e de investigação a respeito desse chamado, né? Por que você foi chamado? Para que você foi chamado? Qual é o sentido da tua existência? Essa é uma questão muito antiga, lá os gregos já costumavam pesquisar muito sobre isso e para nós existe sim. Nós acabamos desmembrando a ideia de vocação, desse chamado, em dois elementos. Um é a ideia do talento e a outra é a ideia do sonho. Então a gente acaba buscando nessa investigação sobre orientação vocacional, né, um enunciado que busque traduzir qual é o talento do indivíduo e qual é o seu sonho. E aí tem essas questões. São poucas pessoas que têm a chance, né, de já descobrir o seu talento logo cedo. Meu pai sempre falava, você tem que tentar descobrir o seu talento. Ou no caso de filhos, olha, presta atenção para ver qual é o talento. Vocês fazem isso, vocês tentam descobrir o talento da pessoa? Pois é, porque essa é uma questão muito difícil mesmo. Como é que faz para descobrir o talento, É uma coisa muito complicada. Carlos? Pensa comigo, Silvia, a gente vive hoje a sociedade moderna, nós passamos ali por toda a Revolução Industrial, século XVIII, XIX, vivemos uma vida muito atribulada. A gente acabou se esquecendo de vários elementos que são próprios do ser humano e que outras civilizações, outros povos já pesquisaram muito. O exemplo mais clássico disso é o exemplo dos gregos. Eles montaram todo um sistema educacional, né, que era chamado por eles de paideia. Vou até te interromper para falar, porque esse programa ele é inspirado na jornada do herói, descrita na obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Isso. Você se baseou nesta obra para montar o curso, é isso? Isso. Uma das grandes inspirações é o Campbell e a outra é a educação grega, né? É a paideia grega. Você vê, eles acabaram montando todo um sistema educacional, toda uma concepção de vida voltada para que o indivíduo descobrisse qual é o seu valor na sociedade, qual é o seu peso no mundo. Isso acontecia na educação dos gregos? O tempo inteiro. Quer dizer, naquela época já sabiam a resposta. Exatamente. E agora você está se baseando nisso. Na verdade, a influência da Grécia nos tempos contemporâneos é muito grande, né? A nossa língua está permeada pelo grego, a nossa matemática, a arquitetura, enfim. Vários campos estão permeados aí pela ciência grega. E essa força que os gregos acabaram deixando para a gente vem justamente disso. Qual é o talento de cada indivíduo em benefício da sociedade? Eles se preocupavam o tempo inteiro em criar enunciados ou criar traduções que dessem para o indivíduo instrumentais para que ele agisse na sociedade de maneira positiva. Ou seja, que eles construíssem uma sociedade do talento. A gente pode até dizer nesses termos. Nós acabamos perdendo isso porque nos tempos modernos, com o capitalismo, etc., pensa-se muito mais na instrumentalização do indivíduo. Então, por exemplo, o sistema educacional nosso hoje em dia, ele se preocupa em alimentar um indivíduo com várias informações de vários tipos, então matemática, física, etc., mesmo que ele não use, mesmo que ele não tenha uma prática e que ele não coloque isso em prática de fato, né? Para os gregos isso era absolutamente impossível e não havia sentido em se aprender algo que, no final das contas, não tivesse uma relação direta com ele próprio
e com o benefício para o resto da coletividade. Mas trazendo isso então para os dias de hoje, como é que você faz uma criança, um adolescente que começou agora, está terminando o terceiro colegial, o ensino médio, né? Tô Isso, antiga, terceiro colegial, o ensino médio. Como é que você faz depois que ela já passou por tudo, muitas vezes teve problema em algumas áreas, algumas matérias que ela não vai se dar bem, não vai precisar, não tem talento para isso. Aí que você passa a descobrir esse talento como? Através de atividades, que tipo de atividades? Então, todos os exercícios que nós montamos, eles têm relação com a área discursiva. Nós vamos fazer uma análise de discurso desse indivíduo. Como ele consegue traduzir sentimentos e sensações que ele tem em si. Então a gente leva, através de exercícios escritos, sempre exercícios escritos, não está sendo analisada ali a grafia e nem a ortografia do indivíduo, não é nada disso. É analisar o seu discurso, porque era isso que os antigos faziam. Quer dizer... prestar mais atenção na pessoa. Prestar mais atenção no que você diz, como você se expressa, quais são as palavras que você usa para definir a si próprio. Então, é esse... Quais as palavras? Isso seria já um exercício. Esse já é um grande exercício. Eu até trouxe aqui algumas dicas para as pessoas. Pode falar. Uma primeira dica para se chegar no talento, né? Não ainda para se vivenciar esse talento, mas para se chegar nele. Uma primeira dica seria fazer uma rede de lembranças da sua infância. Então, o que você gostava de fazer na sua infância? Com o que você gostava de brincar? Como é que você se relacionava com esses brinquedos e com esses objetos? Por que a infância? Porque ali você tem menos preconceitos, a gente tem uma menor carga de ideias, de crenças que nos afligem na idade adulta. Certo. Então a gente está um pouco mais puro, quer dizer, nós nos relacionávamos com as ações de maneira mais direta e de maneira mais límpida e, enfim, mais gostosa, até a gente pode dizer assim.